1000 são escolhidas aleatoriamente para uma pesquisa sobre uma proposta de peça de legislação. Baseado na pesquisa, é estimado que 35% das pessoas da população suportem estejam a favor da legislação, com uma margem de erro de 3%. Baseado nesse resultado, qual das seguintes é um valor plausível para o número de pessoas na população que suportam, que aceitam, né, essa legislação? Então, por que tu não conseguiu resolver essa? Eu consegui, mas deu errado. Dá pra ver ali a resposta que eu marquei, ó. Eu marquei a letra D. Isso. E não é. Então, será que tu fez a conta errado? Qual que foi a tua lógica? Me fala aí. Tem que reler aqui que eu não lembro muito bem. Beleza, sem pressa. Eu botei que 50 mil era 100%, e daí botei 35x. Não, x 35%. Daí pra descobrir quanto que era 35%. E daí, só que daí não deu muito certo, eu acho. Vamos ver. De fato, sua ideia é bem legal, né? Essa coisa da porcentagem, né? Porque ele falou 1000 ali, e daí basicamente era você fazer as coisas multiplicado por 50, né? Não tem muito segredo, certo? Me estranha até tu ter errado. Eu talvez não esteja pegando alguma coisa, mas me parece que é isso mesmo que tu pensou, tá bom? Mas eu vou fazer a conta aqui. Vamos lá. Quanto é 35% de 50 mil, né? Basicamente. Se 50 mil é 100%, então 35% é o X que eu estou procurando. Então tu vai ficar com 50 mil vezes 35 igual a 100 vezes X, certo? Isso. A princípio é isso. Então você pode até matar os zeros aqui, e você vai ficar com X igual a 500 vezes 35, né? Então isso vai dar quanto? Vai dar 25, vai 2, 17. E 2 zeros. Essa acho que 17. por bobeira mesmo, porque eu até sabia, até deveria fazer. Não deu essa resposta quando você fez? Deu... Não, acho que não. Mas é que faz um tempo que eu fiz esse teste. Ah, muito bem. Ah, muito bem, muito bem. Então, vamos para a próxima, né? Sim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a próxima. Cadê essa conversa aqui? Muito bem. Uma regra de potências. Dada a função g é um gráfico do plano xy onde y é igual a g de x. Qual é o y que intercepta o gráfico? E aí? Você errou essa. Você Sim. disse que a resposta era C. Por que você achou que a resposta era C? Eu acho que essa eu chutei, porque eu não sabia fazer. E tem tempo, daí, tipo, não tinha muito. Bem, você tem que lembrar uma coisa. Quando o gráfico ele intercepta o eixo y, né, que ele está pedindo aqui, Uhum. isso acontece num valor de x específico. Mas qual é o valor de x específico? É o zero. Quando você coloca x igual a zero na sua função, você encontra onde a sua função intercepta o eixo x, beleza? Uhum. Então a tua função pode ser tão doida aqui, mas esse valor aqui você já sabe. É zero e alguma coisa. Uma coisa de y. Então é só pegar a função e jogar. Então basicamente era você pegar aquela função e jogar o zero aqui. E daí quando você joga o zero, o que acontece? Todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Certo. Então eu acho que foi isso que você pensou, né? Então a resposta é 1. O problema é que o 11 não está elevado a zero. Só quem está elevado a zero é o parênteses aqui, tá vendo? Entendeu a ideia? Sim. Porque o Entendi. x,
o x ele só está em cima do parênteses, não está em cima do 11. Então, quando você colocar 0, né, no x, você vai ficar com 11 vezes 1, dá 11. Então a resposta é A. Entendi. Eu acho que você se perdeu ali no onde colocar o 0, né? Beleza. Então, tranquilo. Sua próxima. Tem bastante conta aqui. Faz tempo que você fez isso? Faz quanto tempo? Faz um mês, eu acho. Entendi. A figura não está desenhada em escala. Isso eu acho que eu já vi no SAT. O círculo mostra o centro O, circunferência, ou seja, o perímetro, né? A gente chama de perímetro no Brasil, 144 π, e o diâmetro PR e QS. Tá bom. O comprimento do arco PS, o arco PS, assim, esse arco aqui, é 2 vezes o comprimento do arco PQ. Então, se esse cara é X, esse cara aqui é 2x. Beleza? Pegou a ideia? Está dizendo que é Sim. o dobro. Qual é o comprimento do arco QR? Muito bem. E essa aí, você tinha alguma ideia de como começar? Não. E Acho. agora continua sem ideias? Ah, Temos que colocar as informações, né? Só fazer sim. assim não rola. Por exemplo, ele falou ali do perímetro, 144 π. Nós sabemos que o perímetro é 2πr. Ou seja, já dá para encontrar o raio. Já está bem Sim. legal, já. Né? Uhum. O raio é uma informação essencial para resolver conta. Então a gente acabou de encontrar que o raio é 144 dividido por 2, 72. Certo? Sim. Talvez seja útil, talvez não seja, eu acho que é. Normalmente é. Muito bem. O comprimento do arco PS. Bem, você tem que lembrar uma coisa. Uma coisa muito importante. Muitas coisas aqui são importantes, mas vamos lá. Isso é um diâmetro, ou seja, corta o teu círculo no meio, Uhum. obrigatoriamente. Porque passa pelo centro, então corta no meio. Ele nos falou aqui que aqui é x e aqui é 2x. Quando a gente estuda circunferências, a gente aprende uma coisa. Que o ângulo aqui no centro é igual ao ângulo aqui. É o mesmo ângulo. Ok? Isso só funciona no centro. Em qualquer outro ponto da circunferência já seria outra coisa. Tá. Portanto, agora a gente já consegue descobrir quem é esse ângulo θ. Será que você conseguiria me dizer quem é esse ângulo θ? Sabendo que aqui é... Veja, esse aqui é metade daqui, né? Então significa que aqui é θ e aqui é 2θ. Concorda comigo? Uhum. Quanto é que vale o θ, então? 60? Muito bem, o θ vale 60. Porque a soma toda ali tem que dar 180. Eu tava pensando aqui em um jeito de fazer a questão, e eu acho que, tipo, se ali é 2x e ali é x, e daí só que tem que fazer vezes 2, vai ficar 6x. Vai ficar 6x é igual a 144 π. Então, x é igual a 24 π. Então, o tamanho de QR é 48? Pi, exatamente. É uma forma legal. Já deu para pensar Ah, desse jeito, muito bem. entendi. Claro que para que isso dê certo, né, é necessário que o PS seja igual ao QR, né? E como é que tu sabe que o QS é igual ao PR? Desculpa, que o Q é isso, que o QS é igual ao PR. Como é que tu sabe? Como é que tu sabe que esse lado azul ali é igual a esse aqui que o problema pede, né? Porque o centro é o O? Não tenho certeza, não sei, na verdade. Na verdade é porque existe um negócio chamado OPV, Uhum. oposto por vértice. Tá.
Eu lembro disso, eu lembro. Então, tá feito. Vamos pegar a próxima aqui. Deixa eu pegar aqui. Então dava, né? Só faltou descrever um pouco. Acho que faltou tu Sim. desenhar essas coisas, entende? Uhum. Muito bem. É bom fazer rápido, claro, é SAT, mas como é só treino por enquanto, pode gastar um tempo. E essa aí, qual que é o problema? Acho que eu travei ele na parte do cosseno e de formar o triângulo. Mas acho que, tipo, eu posso tentar fazer agora, porque na hora eu acho que eu não tava conseguindo muito. Entendi. Então dá uma tentadinha aí. Qualquer coisa tu me fala. Tá. Acho que eu não consigo fazer sozinha ainda. O triângulo JKL. Vamos desenhar o triângulo JKL. Cadê? Tá aqui. Eu desenhei assim, mas ele falou que é um right angle, né? Então vamos desenhar um triângulo retângulo de uma vez. Tá aqui. Beleza. Cosseno de K. Então vamos escrever o J é o right angle. Então aqui é o J, daí aqui pode ser o K, aqui pode ser o L. Daí como é que fica, né? O cosseno de K é o cosseno do ângulo K. Então nós temos o ângulo K aqui. E agora nós estamos pensando no cosseno. A gente sabe que o cosseno tem a ver com cateto oposto, cateto adjacente, desculpa, dividido pela hipotenusa, certo? Uhum. Então, a informação que nós temos aqui na prática, é o valor desse lado aqui. Ou melhor, é o valor da divisão desse lado pela hipotenusa, certo? Sim. Muito bem. Só que ele está pedindo o valor do cosseno de L. Ou seja, o cosseno do outro ângulo aqui. Daí a gente tem que pensar um pouco. Existe uma relação entre esses ângulos? É claro que existe. Porque se aqui é 90 graus, então esse aqui tem a ver com esse, porque a soma deles tem que dar 90. Né? Uhum. Sim. K mais L igual a 90. E existe uma outra coisa muito interessante. O cosseno do K tem que ser sempre igual ao seno do L. E o contrário também. O seno do K tem que ser igual ao cosseno do L. Um é o inverso do outro. Para tu lembrar disso, é só tu lembrar dos ângulos notáveis, né? Lá naquelas tabelinhas, você não tem, por exemplo, o 30 e o 60? Uhum. E eles não são iguais? O cosseno de 30 não é igual ao seno de 60, por exemplo? Só tu pensar. Sim. Se aqui fosse 30, aqui obrigatoriamente tem que ser 60. Isso funciona para qualquer ângulo, tá? Qualquer triângulo isso vai funcionar. Tá. Então, veja, como a gente sabe o valor do cosseno do K e que é o cosseno de L, a gente pode lembrar uma outra coisa, uma propriedade trigonométrica, que é a propriedade fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, certo? Uhum. Sim. Portanto, você pode colocar aqui que o seno de L é igual a isso, sempre. Sempre tu pode usar esse argumento, tá? Uhum. Então ficou meio que de boa de resolver agora, né? Porque você tem o valor do cosseno de K, que é 24 sobre 51.
A gente pode elevar todo mundo ao quadrado, e daí sobra justamente quem está ali, tá vendo? Daí agora é só tu isolar o cosseno de L. Consegue fazer isso para mim, por favor? Vai ficar igual a 1 menos 24 sobre 51. Eu vou escrever aqui o que você falou. Deu quanto? 1 menos 24 sobre 51. Não, né? Calma aí, né? Raiz quadrada disso, certo? Eu acho que você errou na matematiquinha básica aqui, ó. Vou passar esse cara para outro lado. Passo 24, 51 square edge aqui e agora faço a raiz. Tu já fez tudo isso? Mas ali não era... Eu fiz a raiz no início. Tipo, eu cortei o cosseno ao quadrado e o ao quadrado do outro lado. Não, não pode, por causa desse 1 aqui, né? Mas se eu fizer... Não dá pra fazer a raiz quadrada de 1 também? Não, não. Não dá... Só se todo mundo tivesse ao quadrado, tá? Ó, lembre-se, a quadrado mais b quadrado é diferente de a mais b ao quadrado. Se Tá. fosse isso aqui, você poderia. Mas não é isso aqui, né? Beleza? Então, Sim. infelizmente, é conta na mão mesmo. Só que essas contas, elas ficam bonitinhas. Tu vai ver que vai dar bonitinho. Tá bom? O chato é fazer, né? 24 ao quadrado, 51 ao quadrado. Só que meio que você não precisa, né? Ó, eu vou te dar uma dica que eu acho que tu não viu. Eu também demorei para ver. É um número feio. Mas você pode fazer assim, ó. 51 ao quadrado por 51 ao quadrado. Menos 24 ao quadrado por 51 ao quadrado. Mas nesse caso não dá pra fazer Pitágoras? Pitágoras? Não, ele quer Ali saber no... o valor do cosseno, né? Sim, mas ali no triângulo que a gente fez vai faltar só o cateto oposto de L. Não, o cateto adjacente de Ah, L. tu vai chamar isso aqui do, do JK e esse aqui é a hipotenusa. É. Dá para fazer também. Que daí a gente faz o 24 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 51 ao quadrado. Sim, Daí eu dá para fazer. descubro o que falta ali. Uhum. É um jeito. Só queria dar uma revisada nos ângulos aqui. Mentira, não lembrei de como fazer desse jeito. Mas dá para fazer, claro. E aí, será que você consegue fazer fácil isso? Eu acho que esse fica mais fácil pra mim, que eu acho que... Não, com certeza. Ali era bem chato. Mas era na prática a mesma coisa, né? Porque se tu elevar o quadrado aqui, ó, isso aqui não é Pitágoras, tu parou pra pensar? Pitágoras, tu parou pra pensar. Aquilo ali já era Vai dar Pitágoras. cateto adjacente igual a 45. Você fez na Daí, calculadora, é isso? aham, Tem essa opção? no SAT, essa parte pode fazer com a calculadora. Ah, tá bom. Tá feito. Daí é só fazer... Pede o cosseno de L? Sim. Que pelo seu argumento, o cosseno de L era esse cara aqui. Não é, então tem que fazer cosseno, não é cateto oposto sobre... Não, Não, então só... você não entendeu por que dava Cateto para usar adjacente Pitágoras. sobre hipotenusa? Não. Então você não entendeu por que dava para usar Pitágoras. Eu vou te explicar. Esse cosseno de K aqui, putz, eu vou até começar de novo esse problema aqui. Esse cosseno de K, ele, como tu mesma falou, é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Sim. Agora nesse triângulo aqui que eu vou copiar e jogar lá, cara, é complicado, velho. Eita.
que custa? Aí, foi. Eu acho. Foi, caramba. Ah! Saco! Vou desenhar outro triângulo aqui. Cara, como eu odeio isso. Essa caneta me irrita. Aqui é o ângulo de 90 graus, aqui é o J. E ele falou do cosseno de J. O cosseno de J é o cateto adjacente ao J dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é esse cara, a hipotenusa é esse cara. Sim. Agora, se eu olho para o enunciado, eu vejo o quê? Eu vejo que na parte de cima da fração está 24 e na de baixo está 51. Sim. Ou seja, esse cara mede 24 e esse cara mede 51. O problema nos pede o cosseno de L. Agora eu olho para o L. Cosseno não é cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Sim. Então, se eu quero o cosseno de L, eu quero algo associado com isso aqui. Muito bem. Então, se você resolver a Pitágoras aqui, você vai encontrar esse cara aqui, né? Vamos chamar de x. E depois, para achar o cosseno, tem que dividir pela hipotenusa, é verdade. Então vai ficar 45 dividido por 51, tá certo. Ah, tá. Nossa, tô meio devagar hoje, desculpa. É isto. Entendeu? Tem essa opção lá na resposta? Ou Não, eu acho que não tinha opções nessa conta. Ah, essa não tinha mesmo. Essa era que tinha que escrever. Muito bem. Então, tá feito. Deixa eu pegar a próxima. XY plan. Bem, eu vou salvar aqui que tá ficando sem espaço. Só um segundo. No plano XY, a linha passa através do ponto 0, 0, paralelo à linha representada pela equação. Blá, 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 qual é o valor de D? E aí? Não sei. Não tem ideia? Não. Ó, uma reta. Estamos falando de reta. Estamos falando da equação y igual a x mais b. E a reta está nesse ponto aqui. Então a gente já sabe que o b dela é zero. Ok? A equação dessa reta tem o b igual a zero. Por que eu sei que o b é zero? Sabe me dizer? Por que esse cara aqui é zero? Porque o y-intercept é igual a zero? Exato. Perfeito. Eu não sei quem é a letra A ainda, o slope, mas eu já sei quem é o B. E é paralela à linha que representa a equação 8x mais 2. O que significa ser paralela? Significa que elas têm a mesma inclinação. Certo? Sim. E qual é o número que indica a inclinação nesse gráfico aí? Nessa equação? É o É o 8, A. né? É o 8, exatamente. É o slope, é o A, é o cara que multiplica o x. Então, por isso que acabamos de encontrar a equação da reta. Y é igual a 8x. Tá. E agora ele está pedindo quem que é o D, ou seja, quem que é o valor do Y. Esse é o X, esse é o Y. Qual que é o valor do Y quando o X é 3? Então, se a equação é essa, só colocar X igual a 3. Bem mais fácil do que eu penso. O que tu pensou de difícil aí? Não era para ser tão difícil. Não sei, eu acho que eu não tinha trabalhado muito, eu não... Ainda tô com dificuldade de pegar esses jeitos mais fáceis de fazer. Mas aos Tudo poucos tô bem. indo. No Brasil em especial, esse assunto de reta aí, os professores passam muito e complicam. No SAT, as contas de reta são bem fáceis.
Vamos para a próxima, então. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a próxima aqui. Olha, tá aqui. Outra função, só que agora é uma quadratic. A equação dada define uma função de f. Para qual valor de x terá o mínimo? E você não sabe encontrar o mínimo de uma parábola? Não. Existe uma fórmula para isso, tá? Uhum. Em especial para o x, que é o x do vértice. O mínimo aqui é o vértice, tá bom? Porque o gráfico vai ser uma parábola tipo assim, virada para cima, então ela tem um Uhum. ponto de mínimo. E esse mínimo tem uma fórmula, menos b sobre 2a. Agora você pode pensar, poxa, eu já vi isso aqui em algum lugar. Sim, você já viu isso aqui quando você faz Bhaskara, né? A quadratic formula. Só que tem mais ou menos raiz de delta, né? Junto. No caso do vértice, não tem mais ou menos raiz de delta, só isso. Beleza? Uhum. Então vai ficar 50 sobre 8? Vai ficar assim, vai ficar mais 50 sobre 8, exatamente. Pronto, só isso. É. Fácil, né? Sim, só a difícil mesmo é mais saber a fórmula, né? Isso, exatamente. Poderia ser que ele te pedisse qual que é o valor do y, né? Porque ele pediu o Sim. x. Daí para encontrar o y, tu tem duas formas. Uma é pegar a resposta dessa conta aqui e jogar na função. Daí você encontra o y, porque isso aqui é o y, né? Uhum. Ou você decora, também dá para decorar. Essa é uma fórmula boa de usar quando você já encontrou o delta para, por exemplo, encontrar as raízes. Tá bom? Delta seria. O determinant. Lá Tá. o b quadrado menos 4ac. Uhum. Entendi. Isso. Beleza. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Vai lá, dá uma pensadinha nessa. Também envolve parábolas. Para multiplicar. Ai, não, não. Ou dá. Não, não, não sei, acho que não. Não tem ideia? Não, Ah, dá uma tentadinha. tô tentando, mas. Tá pedindo qual é o valor de C. Tá falando que C é 2y. Então tem que supostamente encontrar o valor do y. E ele está dizendo assim, para alguma constante C, intersecta a parábola em um único ponto. Se a parábola tem equação 2, blá 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 blá, qual é o valor de C? Tá, eu acho que eu entendi o BO aqui. Vamos pensar numa parábola. Quem é que eu fiz anteriormente, por exemplo? Está faltando desenho para você, hein? Todas as que eu estou resolvendo aqui, estou fazendo com desenho. Daí ele está falando aqui disso. O que é isso? Isso é uma reta constante em y. Por exemplo, vamos colocar essa reta aqui. Você está reparando que se eu colocar essa reta aqui, ela cruza em dois pontos? Sim. Então não é essa reta.
Uhum. Porque ele falou que cruza em exatamente um ponto. E todas Sim. elas vão cruzar em 2 pontos, até uma específica, olha só qual. Justamente aqui Bate no no, X do... no vértice, exatamente. Ela bate no vértice, né? Uhum. Exatamente. Portanto, o que nós queremos encontrar aqui é justamente esse valor de y aqui, dessa reta, que é, na prática, o y vértice. Encontrado o y vértice, tu consegue encontrar o valor do c. Ok? Sim, que é aquele menos delta sobre... Exato. Pode resolver daquela forma, isso mesmo. Deixa eu escrever Tá. aqui. Então agora você pode olhar ali e encontrar. Vai ficar menos 9/8. O delta deu 9? Aham. Porque o É. C é 0. Deve ficar... Não, é b quadrado, né? Então é 81. É, 80. Mas não dá, não tem que fazer a raiz também? No delta? Não, só delta. Tá. Delta é b quadrado menos 4ac. Então vai ficar 81. É menos 81 sobre 4 vezes menos 2, ou seja, menos 81 dividido por menos 8. 81 dividido por 8. Certo? Uhum. Opa, isso é o y vértice. E a gente sabe que o y vértice, o que a gente sabe é que 2y é igual a c. Então significa que 2 vezes 81 sobre 8 igual a c. Ou seja, o c é 81 sobre 4, né? Beleza? Por que 81/4? Porque 2y é igual a c. E o teu y não é 81 sobre 8? Sim. 2 vezes 81 sobre 8 é 81 sobre 4. Tá, entendi. Corto 2 com 8, né? Fica 4. Beleza? Aham. Tá bom. Então deixa eu pegar a próxima aqui. Ah, essa aqui não sei como é que tu errou. Deixa eu pôr aqui. Deu 20 pra mim, 3T, agora refazendo. 20? Uhum. Parece bom. Não, 60. Acho que foi isso que eu errei lá na hora também. Eu passei pro lado e diminuí, só que somo. Era pra multiplicar por 3, né? Uhum. Beleza. Então, deixa eu pegar a próxima aqui.
Essa eu não tenho nem ideia, porque acho que eu nem nunca vi isso. Círculo, tu não viu? Essa é a equação de um círculo. Saberia Nunca me vi. dizer, por exemplo, quem que é o raio e o centro desse círculo? Não. O centro é simplesmente essas coisas que estão ali somando o x e o y. Só que tu tem que trocar o sinal. Menos 5 e mais 5. Tu troca o sinal, entendeu? Uhum. O centro é isso. E quem é o raio? O raio é a raiz quadrada desse cara aqui. Então aqui está o raio ao quadrado. Portanto, o raio é 2. Então já temos informação aí do primeiro círculo. Esse é o círculo A, né? Uhum. O círculo B tem o mesmo centro. E 2 vezes o raio. A equação que define o círculo B, no plano XY, é aquilo ali. Qual é o valor do K? E aí, qual que é o valor do K? 16? Acertou, pensei que você ia cair no bait. Muito bem, K é 16. Fácil, né? Sim, era só. É que eu acho que eu Só nunca saber a vi. equação. É. Infelizmente, né, a gente não tem, né, essa forma em especial no nosso querido SAT lá, né? Ele mostra só umas formas muito específicas. Então tem outras que tu tem que decorar, né? Uhum. Mas essa é mais simples. Achei a do vértice mais complicada. Tem mais contas, né? Que era só comparar também. Foi bem fácil. Só você Uhum. sabia a forma. How many solutions does the equation have? E aí? Eu não entendi. Eu queria que tu explicasse isso. Eu não entendi quando é que tem uma, duas, infinita ou nenhuma. Porque isso apareceu muito e eu acabo sempre me confundindo. Sim, sim, isso sempre cai no SAT. Claro, vai depender do tipo de situação que tu tem, tá? Mas Uhum. vamos olhar para essa situação do jeito que ela é. Ela é duas retas. Isso aqui é uma reta, isso aqui é outra reta. Então Uhum. essas retas elas podem ter uma série de combinações. Por exemplo, vamos desenhá-las. Elas poderiam estar assim, olha só. Uma aqui e a outra, né, o que é bem usual, cruzando ela. Então quantas soluções tem? Uma só. Só tem um lugar onde as duas são iguais, que é nesse ponto aqui, Uhum. tá vendo? É isso. Sim. Só que Mas como, poderia. Diga. como que isso apareceria numericamente? Não, calma, você tem que entender a teoria primeiro. Poderia não ser o caso, poderia ter retas paralelas. Quantas soluções tem essas duas retas aqui? Quantos pontos elas têm iguais? Nenhum. Nenhum, então zero. Elas nunca vão se encontrar. Elas Tá. são paralelas, mas elas têm valores de B diferentes, vamos dizer assim, né? O Hum. A-intercept delas é diferente, tá vendo? Então é isso que vai distinguir elas na equaçãozinha delas. E daí tu tem um último caso, que é o caso das infinitas soluções. Que tu vai ter as duas retas iguais. Daí tu tem infinitas soluções. Uhum. Porque todos os pontos delas são iguais. O problema é que, às vezes, essa situação ela acontece e as equações não são identicamente iguais, vamos dizer assim. Por exemplo, você pode ter a equação, sei lá, x mais 1 igual a 2x mais 2. Essas equações são iguais. Porque uma é o múltiplo da outra, tá vendo? Uhum. Veja que elas estão iguais assim desse jeito, mas elas inicialmente estavam em y aqui, né? Então, elas vão formar a mesma coisa, sacou? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ver se elas são iguais ou não, né? Tem que ver se elas são iguais ou não aqui. Bem, tem que ver o que vai acontecer. Primeiro,
vamos descobrir se ela tem uma solução só. A única coisa que tu precisa fazer aqui é isolar o x. Uhum. Então, vamos lá. O que é uma droga, né? Porque os números são meio grandes aqui. A gente pode dividir o 10 e o 15, daí vai ficar 15x menos 9 igual, eu passei o 10, porra, daí vai ficar pior ainda. É para dividir todo mundo por 5, né? Daí aqui vai ficar 30x menos 18, porque virou 2 aqui, que eu dividi por 5 virou menos 3. Então vai Uhum. ficar menos 18, e daí era menos 3, né? Multiplica lá, vai ficar mais 30. Olha só, elas são iguais, tá vendo? Uhum. Então, se elas são iguais, elas têm infinitas soluções. Elas são iguais. Sim. Daí você poderia pensar, professor, mas a gente não falou para isolar o x? Não dá para isolar o x nesse caso. Não vai dar para isolar o x nos casos onde elas não se encontram. Vai ser sempre assim. Não dá Sim. porque, vamos dizer assim, o 30x daqui mataria o 30x daqui, né? Uhum. Daí você poderia pensar, professor, mas como eu... Beleza, tu me falou que é infinito, porque elas são iguais, tudo bem, mas tu me falou também que não daria para isolar o x nesse caso. O que aconteceria nesse caso? O que aconteceria nesse caso é o seguinte, tu teria o b diferente. Esse aqui seria diferente desse. Seria Mas eles oposto? estão... Não, seriam diferentes só. Poderia ser 20 aqui, por Tá, exemplo, ou poderia ser 1 milhão. Seriam tá. diferentes. Ok? Uhum. Muito bem. Muito bem. Agora vamos para a próxima. É um sisteminha. Já vi isso também em alguns SATs que eu tenho aqui no meu computador. Dá uma lida, hein? Essa eu teria que resolver ou tem algum jeito mais simples de fazer? Vem. Se resolver, tu quer dizer fazer uma conta longa, normalmente no SAT não é o caminho. O gráfico da equação no sistema de equações. Os gráficos das equações no sistema de equações intersecionam no ponto xy, no plano xy. Qual é um possível valor de x? O que você faria para resolver esse problema? Eu isolaria o X, o Y em cima e depois substituiria embaixo. É o jeito. Tá. Infelizmente, é o que tu vai ter que fazer. Eu não consegui pensar em nenhum jeito mais rápido que isso, não.
Eu cheguei em 11 e menos 15, então a resposta é menos 15. Aí. Isso mesmo. Lembre-se que, apesar de não ser muito produtivo, você sempre pode substituir os valores, né? Se fosse difícil resolver a quadratic formula ali, por qualquer motivo que seja. Muito bem, vamos ver a última. When the quadratic function f is graphed in the xy plane where y equals fx, its vertex is minus 3, 6. One of the x-intercepts of this graph is what is the other x-intercepts of the graph? Então é aquela situação de novo que eu te falei, né? Que tu tens uma parábola, né? Falando aqui quadratic function, uma parábola. Uhum. Não sei se ela é virada para cima ou para baixo, tanto faz. Só que tu vai ter uma reta que cruza em menos 3 aqui, tá vendo? Menos 3 e 6 ela tá falando. Curiosamente, então a gente já sabe o y dela. Agora, qual que é o outro valor aqui? Essa é a pergunta. Uhum. Ok? Para resolver essa pergunta, o que você tem que fazer... Eu tenho uma dúvida. Ali fala que o menos 13 e o 6 é o vertex. Não seria no meiozinho? É verdade. Falei caquinha, desculpa. One of the x-intercepts é o menos... então eu falei tudo errado. Um dos intercepts de x. X-intercept, por que ele dá 2 pontos? O x-intercept... A parábola intercept... Fiz tudo errado, então. Tudo errado. Entendi tudo errado aqui. Sorry. Então tu vai ter parábola 1. Tu vai ter... Menos 17 quartos é um pouco menos que menos 4. Então ele intercepta no menos 4. Um pouco perto do menos 4. Então tem que desenhar isso aqui melhor. Tá, pera. Ele intercepta o x no menos 4. Ele tem o vértice no menos 3. Intercepta no menos 4. Tem o vértice no menos 3. E aí, claro, a simetria, né? Assim. Certo? É o que o problema tá falando. Então aqui é o menos 3. E aqui é o... Eita. Então provavelmente ela é virada pro outro lado. Porque é no 6, né? 6. E daí ela cruza aqui no mais ou menos menos 4 aqui, né? Menos 17 quartos é quase menos 4. Uhum. E agora a gente quer saber qual é o outro. E aí, tem ideia? Se ali é mais ou menos menos 4, ele é menos 3, tem que andar mais ou menos 1 pro lado, não? Exatamente. Tem que fazer a mesma coisa. Tem que Então tem somar que... a mesma quantidade. Então, né, tu tem que ver ali qual é a diferença e somar. Só que tu vai ter que fazer isso com um número de verdade. Né? Uhum. Com fração, quero dizer. Daí tu vai encontrar esse ΔX aqui. E tu soma ele pro outro lado. Para encontrar quanto é que tá para cá. Só que o que, que vai acontecer, né? Com certeza não vão ser valores positivos. Dá para excluir esses dois. Aí tu pode pensar só nesses dois. Se ficar ruim de fazer a conta de frações ali na hora, tu... beleza? Bem, é isso. Eu acho que vai dar a letra B, porque a letra A daria mais ou menos 7.
Daí ficaria um valor muito alto. Perfeito, não precisou nem fazer a conta, viu? Exatamente. Gostei de ver, gostei da lógica. Então é isso. Gostei. Sábado nós voltamos, beleza? Não, seria amanhã? Amanhã? Por que amanhã? Eu falei lá terça e quarta. Sério? Bem, tudo bem. Sim, Por mas mim, tudo bem. tá. Amanhã mesmo horário? Aham, E sábado também, daí, né? pode ser. Aham. Então tá bom. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.